Fala moçada, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui agora para falar sobre desnaturalização dos fatos sociais. Então, meu povo, o que seria então esse palavrão, né? Desnaturalização dos fatos sociais. Quando a gente pensa em fatos sociais, né? É algo mais palatável, mais próximo da gente, né? A gente consegue pensar em coisas, né, eventos que acontecem na sociedade, né, enfim, fatos, né, coisas que as pessoas abordam na sociedade. Quando a gente pensa em desnaturalização, né, o prefixo des, ele vai de encontro, né, a palavra naturalização, que seria uma relação aí de tentar fazer um processo, né, de tentar compreender, né, que os fatos sociais não seriam eventos naturais para a sociedade. Então vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então quando a gente fala sobre os fatos sociais, moçada, né, enfim, sobre eventos que acontecem na sociedade, nós podemos entender que esses fatos, né, possuem uma dinâmica, ou seja, possibilidade aí de serem alterados, né? Se a gente for observar um determinado fato, um determinado evento, nós podemos observar que ele, ao longo da história da humanidade, ele passa por mudanças, né? Então, essa dinâmica, essas alterações nos eventos sociais merecem ser analisados aí pela ótica sociológica. Então, esse é um dos nossos primeiros pressupostos. Então, os fatos sociais, eles não devem ser dados como algo natural, né? Algo que não é modificado. Sendo assim, precisamos entender que, enquanto espécie humana, temos elementos naturais e ou fatos sociais que são produzidos por nós mesmos. Ou seja, nós, enquanto espécie, né, o fato de nós termos, por exemplo, um sistema fisiológico é algo natural, algo que, se nós formos observarmos, vamos dizer assim, se eu for pegar os meus ascendentes, né? Meu pai, meus avós, meu bisavô, na época deles, os seres humanos eram bípedes, né? Possuíam dois braços, dois olhos, os rins funcionavam da mesma forma, o coração funcionava da mesma forma, só que vários elementos sociais eram diferentes. O vestuário era diferente, a forma de se comunicar era diferente. Por exemplo, as tecnologias eram outras, né? Então, esses eventos sociais passaram por transformações, por mudanças. Então, isso que é dinâmica. Já a nossa estrutura natural, nosso corpo humano, por exemplo, ele permanece o mesmo, né? Claro que a gente tem o desenvolvimento da genética, desenvolvimento de remédios, desenvolvimento de transplantes, enfim, de coisas da medicina que possibilitaram também, talvez, a resolução de alguns problemas, né? Vamos pensar, talvez, a fertilidade, né? Por exemplo, é algo que a medicina conseguiu avançar, mas, de certa forma, o nosso corpo humano continua o mesmo, né? Numa trajetória aí de 100, de 150 anos. E já a, os eventos sociais, eles passaram por alterações, né? Então é isso que a gente quer trabalhar com vocês, tá certo? De como esses fatos sociais são produzidos por nós mesmos, né? Os fatos sociais são fruto de produção humana. Então, a partir daí, galera, é importante a gente pensar nessa distinção, né, entre o que seria da natureza e o que seria da cultura. Ou seja, eu falei um pouco dos nossos órgãos vitais, de alguns órgãos vitais, da estrutura do nosso corpo humano. E quando a gente vem para a cultura, então, nós vemos então uma distinção entre o que é natural e o que é cultural. Por exemplo, um elemento que faz parte é imprescindível da natureza humana, que é a alimentação, né? Nós precisamos nos alimentarmos para que nosso sistema fisiológico, para que os nossos órgãos aí consigam se abastecer e que nós consigamos fazer as atividades do nosso dia a dia, ou seja, precisamos comermos,
precisamos de comida, né, de comer, dos nutrientes, enfim, de cada um desses alimentos. Beleza, isso é um fato dado da nossa natureza humana, beleza. Mas a partir daqui nós temos a cultura. Cada povo e cada momento histórico teve suas formas diferentes de nos alimentarmos. Por exemplo, aqui eu coloquei uma imagem, né? Toda requintada, aí nós temos pratos diferentes, talheres. Será que sempre existiram essas formas, por exemplo, esses instrumentos para a nossa alimentação, né? Um autor, Norbert Elias, ele escreveu um livro, né, chamado O Processo Civilizatório, onde fala sobre várias inovações e avanços, né, da cultura humana. E aí ele traz, né, que, por exemplo, o hábito de usar talheres e de se ter bons modos à mesa começam lá no século XIII, né, e vão ser apenas mais consolidados aí no século XVIII. E olhe lá, né? Então aqui nós temos uma necessidade que faz parte da nossa natureza, que é a alimentação, e depois nós temos várias formas, né? E até hoje nós temos, por exemplo, comidas regionais, hábitos, ou por exemplo, às vezes até uma forma de se fazer um prato típico, né? Por exemplo, a moqueca. Tem a moqueca baiana, a moqueca capixaba, enfim, é um exemplo, né? Nós temos aí alimentos que são produzidos de uma forma, de um local de um jeito, em outros estados se usa um outro tempero, por exemplo. Isso faz o quê? Isso mostra como os fatos sociais eles são dinâmicos, né? Eles têm uma característica peculiar em cada momento e em cada região também. Um outro exemplo, moçada, é em relação à desigualdade de gênero, né? Então a gente também sabe que existem aí diferenças biológicas no sexo, né, entre o macho e a fêmea, ou como nós designamos, masculino, feminino, homem e mulher, né? Então nós sabemos que existem diferenças fisiológicas e anatômicas. Ao nascer, um menino, ele tem sistema reprodutor, né, próprio do macho, assim como a menina também vai ter suas características fisiológicas e anatômicas também. Isto é óbvio, né? Isso faz parte da natureza humana. Mas após, né, o desenvolvimento de sua vida, nós sabemos que as pessoas, né, elas adquirem uma identidade de gênero, ou seja, um determinado papel social de como você, a partir do seu sexo biológico, você vai interagir com a sociedade. Então, hoje, né, é consolidado no século XXI as teorias sociológicas sobre análise de gênero. Então, a partir daí, nós podemos também fazer questionamentos, né, a partir da perspectiva da desnaturalização. Porque, mesmo entendendo que essas diferenças biológicas não interfeririam em nada, né, porque durante muitos anos, né, muitos séculos inclusive, as mulheres não puderam participar da política, né, não tiveram direito ao voto e também não tiveram a sua liberdade de decidir sobre trabalho, né, sobre o mercado de trabalho, dentre tantas outras desigualdades de gênero. Então, aqui nós trazemos um fato que é da natureza humana, né, mas depois nós vemos que acabou gerando, né, uma consequência aí que foi naturalizada. Então, esse é o objetivo da sociologia, né? Desnaturalizar os fenômenos sociais, ou seja, compreender, né, aí todo o seu processo de desenvolvimento e de construção social de cada um desses conceitos, beleza? Então aqui, galera, nós vamos para os passos, né, para o passo a passo de como então desnaturalizar os fatos sociais. O primeiro, né, entender que todos os fatos sociais possuem uma construção histórica. Então, quando a gente falou lá sobre a alimentação, quando a gente falou sobre as desigualdades de gênero, tudo isso tem uma construção histórica, né, um determinado momento histórico, e cada sociedade também, cada cultura, pode ter culturas que avançaram mais, culturas que ficaram ainda mais conservadas, vamos dizer assim, né? Então, este é um ponto principal, né? Compreender o fio da meada histórico. Então, captar a origem deste construto, né? Então, a origem de quando se iniciou, né,
desse fato social. Então, a partir desse processo histórico, compreender mudanças ou descontinuidades históricas também. E entender, né, que todas essas construções sociais são fruto de decisões políticas, né? Claro que a gente não vai se aprofundar muito sobre isso ainda, mas entender que tiveram lá atrás alguma decisão humana que contribuiu para aquilo. A gente pode pegar um exemplo como pensar no vestuário, por exemplo. Roupas, às vezes, que saem de moda, que entram na moda, por exemplo, a pochete. A pochete, ela ficou muito tempo aí nos anos 2000 fora de moda, né, considerada algo antigo, algo mais ligado lá à década de 80. E a pochete voltou e voltou com força, teve algumas repaginações. Então, por exemplo, a gente pode entender assim, um vestuário é um elemento importantíssimo para se entender a cultura, para se entender a sociedade. Então, nem sempre essa descontinuidade ou um retrocesso, tanto que a própria palavra, né, retrô, né, moda retrô e tal, tem uma característica aí como não pejorativa, né, mas algo aí que seria um retorno a algum determinado elemento que já foi utilizado. Então, sempre quando existem essas mudanças ou essas descontinuidades históricas, podem ter, né, como são fruto de ações humanas, podem ter interesses, né, e razões objetivas humanas. A gente pode entender o marketing como uma possibilidade também de, se a gente for entender a participação da mulher na política como um protagonismo das mulheres na luta, né, em prol de direitos civis, direitos políticos para as mulheres. Então, é isso. Então, o elemento 3, né, é importante a gente compreender que, às vezes, a nossa vida cotidiana ela parece natural, né? Tudo dado, né? Então, as coisas parece que não vão mudar, né? Que nós que crescemos numa sociedade, num Estado democrático, de direito, numa sociedade onde a economia é economia de mercado, com desigualdades sociais, enfim, nós acreditamos que essa sociedade parece que sempre o planeta Terra foi assim, né? Mas não, né? Então é importante a gente ter esse estranhamento do natural, ou seja, para a gente observar até a nossa sociedade atual, é importante, por mais que talvez ela não sofra alterações a curto prazo, né? Mas talvez a médio e a longo prazo, assim como sempre aconteceu em toda a história da humanidade, né? Tivemos mudanças políticas, mudanças econômicas, enfim. Então, é importante a gente ter um estranhamento, ou seja, nos distanciarmos, né, no perspectiva de analisar a própria sociedade, aquilo que nos rodeia e daquilo que nós participamos, para tentar entender, então, essas que relações sociais nós mesmos estamos envolvidos, né? Então, se a gente acredita que a sociedade é assim, ponto final, nós não conseguimos analisar ela com profundidade, né? Então nós vamos acabar, né, fazendo uma análise do senso comum e não compreendendo aí essa característica, essa perspectiva histórica da sociedade. Então, geralmente, né, essa transição aí do senso comum para o conhecimento sociológico, essa transição do senso comum para o conhecimento sociológico, ela não é imediatamente conhecido, porque ela vai precisar dessa transição, né, desse famoso do estranhamento daquilo que nos parece natural. Então, a partir daí, moçada, é importante procurar essas causas, né? Quais são as causas que estão além do sujeito, isso é, buscar causas externas aos fatos sociais, mas que têm implicações decisivas sobre ele. Essas causas devem apresentar certa regularidade, periodicidade e um papel específico em relação ao todo social. E por último, galera, ao escolher um tema, né, e um fato social para você analisar a sociedade, é importante levar em conta esses passos para não cair no erro comum de naturalizar os fatos sociais, ou seja, de deixar de compreender que os fatos sociais são algo dado e algo natural, mas não, os fatos sociais possuem toda uma construção histórica e moldada por pessoas, né, por ações humanas. Beleza, moçada? Valeu então.
Obrigado por me deixar entrar no seu lar. Valeu!